Neste vídeo vou demonstrar como codificar um algoritmo que realiza a operação de ordenação de um vetor com a técnica Merge Sort. O Merge Sort utiliza recursividade para dividir um vetor no meio, e em um determinado momento retorna reorganizando em ordem crescente. Se não sabe criar uma recursividade, então recomendo que aprenda antes de assistir este vídeo. Importe o Java Utils. Vamos criar a estrutura mínima de um programa em Java. Precisamos da definição da classe, que neste caso é exemplo. E também o método main, que será executado quando o comando Java for executado. Recomendo que sempre feche as chaves, principalmente se você é um aprendiz. Vamos precisar de um vetor de 10 posições, já crie ele com valores. Números desordenados. Vamos chamar a função merge, e passar como parâmetro, o vetor que acabamos de criar. A posição inicial do vetor e a posição final do vetor. Ainda não criamos a função merge, e por isso pode parecer estranho. Sabemos que o merge recebe tais parâmetros pois já projetamos o algoritmo na aula teórica. A função merge será chamada recursivamente, e por isso, quando terminar a execução da linha 8 o nosso vetor estará ordenado. O resultado será exibido no laço de repetição for. Para isso um for simples com um system.out.print é o suficiente para exibir o resultado. Começamos criando o método merge. Este método recebe como parâmetro um vetor e 2 números. Também vamos precisar definir uma variável meio. O nosso ponto de parada é quando a variável início for menor que fim. Sempre quando utilizar recursividade, garanta o ponto de parada. A variável meio é a posição exata do meio entre a variável início e a variável fim. Então, de forma recursiva, podemos chamar o método merge para o trecho à esquerda e o trecho à direita. O trecho da esquerda começa na posição definida pela variável início e termina na posição definida pela variável meio. O trecho da direita inicia na posição definida pela variável meio mais 1 e termina na posição definida pela variável fim. Quando terminar a execução da linha 19 e 20, então o trecho definido entre as variáveis início e fim estará ordenada. Podemos chamar o método intercala que junta os trechos à esquerda e à direita. Vamos criar o método intercala. Receberá como parâmetro o vetor, a variável início, a variável fim e a variável meio. Lembre que é a variável meio que define o trecho da esquerda e o trecho da direita. Vamos criar as variáveis pós-livre, início vetor 1 e início vetor 2. A variável pós-livre é uma variável índice que vamos utilizar no vetor auxiliar, um vetor que ainda não definimos. E as demais definem aonde inicia o trecho da esquerda e aonde inicia o trecho da direita. Vamos criar um vetor auxiliar de 10 posições. Vamos copiar ordenadamente os números do vetor principal para este vetor auxiliar. Agora vamos carregar os valores iniciais das variáveis. Um laço de repetição será executado, enquanto a variável início vetor 1 for menor ou igual à variável meio, e início vetor 2 for menor ou igual à variável fim. Se o valor da esquerda for menor que o valor da direita, então assume-se que será armazenado o valor da esquerda. E será incrementado a variável início vetor 1. Caso contrário, o menor valor está no trecho da direita, então armazena-se esse valor no vetor auxiliar. E incrementa a variável início vetor 2. E incrementa-se o índice do vetor auxiliar. Elementos podem sobrar, tanto na esquerda quanto na direita. Sobra pois uma parte do vetor inicial pode estar ordenada, ou na divisão ocorre o desbalanceamento. 2 laços de repetição resolvem este problema, copiando o restante.
Agora vamos transferir do vetor auxiliar para o vetor principal. Sempre que o intercala terminar sua tarefa, os trechos definidos a ele estarão ordenados. Para executar é simples. Execute o comando javac e gere o .class. Depois é só executar o comando java passando o nome exemplo.